Olá pessoal, bem-vindo ou bem-vinda à 16ª parte da série de conceitos de programação. Hoje eu vou continuar falando sobre os teoremas e vou começar a falar sobre a simplificação dos circuitos lógicos. Então, vamos começar. 13º teorema fala sobre as leis da distributividade. Uma operação pode ser expandida se multiplicam os termos 1 a 1. É permitido fatorar uma operação, caso tenha dois ou mais termos, cada um contendo uma variável comum. Eu coloquei um exemplo. Se eu tivesse um z que é igual a vezes não b vezes c, mais não a vezes não b vezes não c. Isto é uma soma de produtos, que eu tenho duas multiplicações sendo somadas. Em comum, eu tenho o não b, então eu não preciso repetir o não b, porque um número multiplicado por ele mesmo é ele mesmo. Então eu coloco o não b na frente, vezes o que ele tem em comum. Então é o a vezes o c, mais o não a vezes o não c. Eu simplifiquei a operação sem precisar repetir este não b. Coloquei aqui outro exemplo. Se eu tivesse z igual a vezes b vezes c, mais a vezes b vezes d. Neste caso, o a vezes o b estão sendo multiplicados pelo c e pelo d. Então, eu coloco este grupo entre parênteses, vezes o c mais d entre parênteses. Eu coloquei na última parte, mostrando a multiplicação, porque eu não alterei o a vezes o b, que utiliza aquela regra de um número somado com ele mesmo, é ele mesmo. Então, eu copiei o a vezes o b entre parênteses, peguei o vezes, porque ambos estão multiplicando pelo c e multiplicando pelo d, mas como o c está sendo somado com o d, eu coloquei o c mais o d entre parênteses, para identificar a distributiva, que eu vou fazer o a vezes o b vezes o c, mais o a vezes o b vezes o d. Só que eu coloquei de uma forma simplificada. Agora vamos continuar. Teorema 14. Um elemento somado a ele mesmo e multiplicado por outro elemento resultará o elemento da soma. Eu coloquei um exemplo para identificar o que isto quer dizer. Se eu tivesse o x mais o x vezes o y, é a mesma coisa de eu colocar o x vezes o 1 mais o y entre parênteses. Porque na distributiva, eu teria o x mais o y. Então, ao invés de ser x mais x vezes y, ele se transformaria em x mais y. Eu coloquei com os bits zeros e uns. Se eu fizesse 0 mais 0 vezes 0, seria igual a 0. Se eu fizesse 0 mais 0 vezes 1, também seria igual a 0. Se eu fizesse 1 mais 1 vezes 0, seria igual a 1. A princípio, esta operação da impressão está errada, porque você colocaria 1 mais 1 daria 1 e 1 vezes 0 daria 0. Só que ele sempre utiliza a precedência de sinais. Então, primeiro eu tenho que fazer a multiplicação e depois eu faço a soma. Como nos outros dois primeiros deram 0 e no último é 1 mais 1 vezes 1 que vai dar 1, não dá para notar essa diferença. Eu coloquei até os teoremas, mostrando o terceiro teorema ali, que o x vezes o x é igual ao próprio x, que seria representando o 0 vezes o 0 e o 1 vezes o 1. O x mais o x seria igual também ao próprio x, que é o teorema 7, que seria a própria representação do x mais x vezes o y. Então, ele seria o x mais x, seria ele mesmo. O 0 mais 0 do primeiro, que ele daria a multiplicação 0 vezes 0 daria 0. Então, mais 0 seriam dois números iguais sendo somados, daria ele mesmo. E o 1 vezes 1 daria o próprio 1, mais o 1 também dariam duas variáveis iguais e seria o resultado do próprio 1. O teorema 2, que diz que x vezes 1 é igual ao próprio x, que foi o resultado de 0 vezes o 1, que deu o 0, e o 1 vezes o 1, que deu 1. E ali eu coloquei que o x vezes o 0 é igual ao próprio 0, que seria o 0 vezes o 1 e o 0 vezes o 0. Agora vamos continuar. Então, temos o teorema 15, que informa que a soma de elementos opostos, mesmo o segundo elemento
multiplicando por outro elemento, o resultado será o primeiro elemento da soma. Ele funciona da mesma forma que o elemento 14, só que ocorrendo a soma de elementos opostos. Como o x mais o não x vezes o y, ele vai ser igual o x vezes 1 mais y, que é igual a x mais y. O não x mais o x vezes o y vai ser igual o não x vezes 1 mais y, que é igual a não x mais o y. Eu coloquei como exemplo o teorema 8, que informa que a soma de números opostos vai ser igual a 1. Por exemplo, no primeiro elemento, eu poderia colocar que tivesse a soma deles seria 1 da mesma forma, só que o primeiro elemento é que seria válido. Ele consideraria fazer este elemento, mesmo sendo negativo ou não, vezes o 1 mais o outro número. Não teria diferença com relação à estrutura que mostrava no teorema 15 com o elemento somado a ele mesmo. Então, o elemento somado a ele mesmo ou a negação dele, ambos vai ser a multiplicação por 1, com a diferença que quando houver a negação, o que vier primeiro é que vai fazer essa multiplicação por 1 mais o outro elemento. Como, por exemplo, o primeiro que foi o x, então ficou x vezes 1 mais o y. Agora o segundo, como ficou o não x, ficou o não x vezes o 1 mais o y. Eu coloquei uma expressão x que é igual a vezes b vezes d mais não a vezes b vezes c vezes d. O c vezes o d é o que tem de igual nas duas expressões, então eu coloquei no final mais c vezes o d entre parênteses, que vai fazer a distributiva do a mais não a vezes o b entre parênteses. Como o a mais não a vai dar, seria a mesma coisa de eu dizer que o a é vezes 1 mais b, ele cancelou o não a e colocou como a mais b, exatamente como foi colocado no x mais y. Aí ficou a mais b mais c vezes d, fazendo a distributiva, ficou a vezes c vezes d mais b vezes c vezes d. A explicação desse cancelamento do segundo elemento é porque o número somado com o inverso dele sempre vai dar 1. Então, eu pego o que tiver no primeiro elemento, não preciso somar ele com o oposto dele. É uma forma de simplificação. Agora, vamos ver os dois últimos teoremas. Bom, pessoal, os dois últimos teoremas são os teoremas de De Morgan, redes NOR, AND OR. O que seria exatamente isto? Vamos ver. No teorema 16, é informado que a porta NOR é igual à porta AND com entradas complementares. Exemplo, abre parênteses, x mais y com tracinho em cima, fecha parênteses, é igual a não x vezes não y. Pela figura ao lado, mostra os símbolos das portas que são equivalentes. Da porta NOR, que é igual à porta AND com entradas complementares. O teorema 17 informa que a porta NAND é igual à porta OR com entradas complementares. Exemplo, abre parênteses, x vezes y com tracinho em cima, fecha parênteses, é igual a não x mais não y. E a figura ao lado demonstra como são os símbolos que vão representar o teorema 17. A igualdade da porta NAND com a porta OR com entradas complementares. Os teoremas de De Morgan são extremamente úteis para simplificar expressões, nos quais o produto, que é o AND, ou a soma, que é a OR, das variáveis são invertidas. Então, ele nos informa uma equivalência entre duas tabelas. Vamos ver como que funciona esta equivalência. Eu coloquei aqui a representação dos teoremas e a tabela verdade, com o x, o não x, o y, o não y. Como nós temos duas variáveis, 2 elevado a 2 é igual a 4, teremos 4 linhas. O não x e o não y não é considerado 4 variáveis. São só representações do inverso do x e do y. Então, vamos começar a preencher a tabela verdade. O não x vai ser a representação da inversão do x. E o não y, a representação da inversão do y. Onde tiver 0, eu vou colocar 1. E onde tiver 1, eu vou colocar 0.
ficou 1, 0, 0 no não x e vai ficar 1, 0, 1, 0 no não y. Pronto, agora a tabela está completa, eu posso começar a resolver as fórmulas para comprovar se o teorema de De Morgan tem razão. Eu vou começar a resolver a tabela NOR. A tabela NOR informa que quando tiver 2 zeros, será o único momento em que eu vou obter o resultado 1. Então, eu vou colocar em itálico os 2 zeros para eu conseguir definir que este será o único momento que terá a saída 1. O restante, automaticamente, eu já vou colocar 0, porque está 0, 1, 1, 0, 1, 1. Então, eu já completo com 0. Pronto. Agora, eu vou resolver a segunda expressão, que é o não x vezes o não y. Então, a tabela AND normal, qual? 1 vezes 1. Vai ser o único momento em que vai dar 1. Vou compará-los só com elementos de entradas complementares. Então, o primeiro elemento está 1 com 1, o outro não, está 1 com 0, 0 com 1, 0 com 0. Quando eu vejo 0, já elimino. Então, eu coloco 1 só no primeiro e coloco 0 no restante. Então, bateu o teorema 16. Agora, eu vou começar a resolver o teorema 17. Vou fazer o não x mais o não y. A tabela ou só quando tiver 2 zeros é que vai dar 0. Então, tá 1, 1, 0, 0, 1. Ok, 0. Já vou pôr em itálico, porque eu já identifiquei ali que o não y tá o 0. E coloquei só em itálico. Vou colocar em itálico no y também. E aí, eu vou identificar que esse é o único momento que vai dar 0. Os outros eu já posso completar com 1. Agora, eu vou resolver a tabela NAND, que eu vou comparar o x com o y. Então, eu começo a colocar sublinhado, coloquei com não x com não y, que foi a tabela AND com entradas complementares. E agora eu vou fazer a tabela NAND, que é o inverso, onde tem 2 uns, é que vai dar 0. Então, como é o único número diferenciado, eu coloquei o sublinhado. É que tem o 1, 1, vai dar 0, então eu completo um 0 só no final e vou completando 1 nos outros. E bateu o resultado. Deu 1, 1, 1, 0 na tabela NAND e na não x mais o não y. E deu 1, 0, 0, 0 na tabela NOR e na tabela AND com entradas complementares. Eu vou colocar uma cor aqui diferente para especificar as duas, mostrar mais nítido quais que eu estou comparando, que a primeira parte é referente ao teorema 16 e a segunda parte é referente ao teorema 17. Vou colocar em verde. Na última, eu vou colocar em laranja, só que eu colocando em negrito também. Aí destacou as tabelas NOR com não x vezes o não y e a tabela NAND, que é igual o não x mais o não y. Então, foi provado que o teorema de De Morgan está corretíssimo. Isso ajuda muito na hora em que eu for montar a tabela e fazer a comparação. Se eu tiver 2 números com entradas complementares multiplicando, a sua tabela vai ser igual à tabela NOR. E se eu tiver 2 números com entradas complementares somando, a sua tabela vai ser igual à tabela NAND. Bom, pessoal, nós temos a simplificação das expressões, no qual utilizamos os teoremas, mas nós temos o objetivo de simplificar os circuitos lógicos através dessas simplificações das expressões. Porque quando temos uma expressão de circuito lógico muito grande, é sempre preferível reduzi-la a uma forma mais simples, pois se a expressão conter um número menor de termos ou variáveis, o circuito conterá um número menor de portas e, portanto, será menor e mais barato que o circuito original. E a confiabilidade será melhorada, pois terá menos ligações e diminuirá uma das causas potenciais de falhas. Observação: para simplificar o circuito, deve-se ter muito cuidado para não prejudicar a lógica das ligações. Então, quando se vai criar uma expressão, ela é baseada na criação um circuito. Se nós diminuirmos as expressões usando os teoremas, nós diminuiremos os circuitos. Nós temos muitas vantagens na diminuição dos circuitos. Vou mostrar um exemplo de um circuito.
Eu estou dando um exemplo de um circuito bem grande. Eu vou mostrar primeiramente a expressão deste circuito, fazer a sua tabela verdade, depois eu vou simplificá-lo e fazer a tabela verdade do circuito simplificado. Então vamos começar. Começando com a identificação da expressão do circuito. Nós temos um não A vezes um não C, um A vezes o B vezes o C, aquela mesma observação, a ligação da segunda expressão E, do A e do C, nessa expressão E, está antes da negação. Em cima é colocado só a negação do A vezes a negação do C. Embaixo é colocado o A antes da negação vezes o C também antes da negação. Mais à frente, o B está como não B multiplicando pelo A, que juntos vão ser vezes o não A vezes o não C, sendo uma porta NAND, que além de estar negando não A vezes não C, é com tracinho em cima que está identificando uma porta NAND. A última porta OR é o A vezes o não B, vezes o não A, vezes o não C, com tracinho em cima, representando a porta NAND. Então, eu junto essa expressão com a A vezes B vezes C. Todo este circuito equivale a uma expressão Z igual A vezes B vezes C, mais A vezes não B, vezes não A, vezes não C, sendo uma porta NAND. Então, um circuito bem complexo e bem complicado. Ele seria bem detalhado se fôssemos utilizá-lo desta forma. Então, vamos ver como que nós podemos simplificar este circuito. Agora, vamos desfazer os sinais de inversão em inversão dupla, que está muito não B, não A, vezes não C, e tudo isso negando. Como que nós vamos fazer isso? Vamos usar o teorema 17 de De Morgan. Este teorema informa que x vezes y, com tracinho em cima, sendo uma porta NAND, é a mesma coisa de um não x mais um não y. Primeiramente, nós isolamos essa negação e invertemos o sinal, porque quando tiramos a negação do não A vezes o não C, ele se tornou o não A mais o não C, porque eu tirei a primeira negação, que equivale à negação da expressão, que seria o x vezes o y. Eu cancelei esta negação, transformei numa porta OR, que recebe duas entradas complementares. Quando tem duas negações em cima de uma mesma variável binária, ocorre o cancelamento dessas inversões duplas. Isso seria como se fosse menos decimais. Então, não necessitaria desta negação dupla. Aí eu deixaria o A vezes o B vezes o C, mais o A vezes o não B vezes o A mais C, tirando as inversões duplas. Depois eu vou realizar a distributiva. Então, vai ficar Z igual A vezes B vezes C, mais A vezes não B vezes A, mais A vezes não B vezes C. Por último, eu utilizo a regra que A vezes A é igual a A, ou seja, o número multiplicado por ele mesmo é o próprio número, que seria o terceiro teorema da porta AND. Então, ficaria Z é igual a A vezes B vezes C, mais A vezes não B, mais A vezes não B vezes C. Esta é a primeira parte da simplificação. Ele pode ser bem mais reduzido. Após realizar estas simplificações através do teorema de De Morgan e do terceiro teorema, vamos utilizar a soma de produtos. Então, devemos procurar por variáveis comuns dentre os vários termos para fatorá-los. O primeiro e o terceiro termo têm A vezes C em comum, que pode ser fatorado. Então, como tinha ficado a redução até agora? Z é igual a A vezes B vezes C, mais A vezes não B, mais A vezes não B vezes C. Então, a única diferença do primeiro termo, que é a primeira multiplicação com três variáveis binárias, e o terceiro termo, que é a terceira multiplicação com variáveis binárias, é o B e o não B. O A vezes o C se repete.
Então, eu vou pegar o Z, colocar igual A vezes C, que são os termos que vão realizar a distributiva. Neste caso, não foi colocado entre parênteses, porque vai ter mais reduções, então não há necessidade. Foi colocado vezes, abre parênteses, o B mais o não B, fecha parênteses, mais repetiu o A vezes o não B. Eu coloquei o teorema 8, mostrando que o número somado ao inverso dele dará 1. Então, eu substituo o B mais o não B, que está entre parênteses, por 1. Então, fica Z é igual a A vezes C vezes 1 mais A vezes não B. Como todo número vezes 1 é ele mesmo, eu tiro 1 e deixo Z é igual a vezes C mais A vezes não B. Agora, o que tem em comum nesses dois termos é a letra A. Ela multiplica primeiro pelo C e depois pelo não B. Então, vai ficar Z é igual vezes, abre parênteses, C mais não B, fecha parênteses. Agora sim, a expressão está totalmente simplificada. Agora estou mostrando a diferença do circuito original com a sua respectiva expressão e do circuito simplificado. Vejam que é uma diferença gritante. Repetia-se várias vezes o A, 2 vezes o B, tinha o B e o não B, o C e o não C. E com a redução ficou só uma vez o A, só o C e só o não B. Só ficou uma porta OR contendo o não B mais o C e uma porta AND, que é o A vezes esta expressão, não B mais C. Então, ficou bem mais simples de identificar a expressão. Um circuito bem menor reduziria bastante a quantidade de conexões e os erros e sairia muito mais barato. Bom, pessoal, este foi o vídeo de hoje. No próximo vídeo, eu vou montar a tabela verdade do circuito original e também do circuito simplificado. Então, não deixe de assistir. Se você perdeu os primeiros vídeos da série, no qual falei de definições importantes, linguagens de programação, tradutores, entre muitos outros assuntos, não deixe de conferir. Vou deixar o link aqui na descrição. Obrigada por assistir este vídeo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!